Olá pessoal, bem-vindos à primeira videoaula de CSS, ok? Essa videoaula eu vou fazer a introdução do que é o CSS. Vou fazer um resumo bem básico para o vídeo não ficar muito grande, ok? É grande que não vai ficar, mas beleza. O CSS, pessoal, ele é uma linguagem de marcação, tá? Para substituir tabelas, mais conhecido como tables, ou mais conhecido como CSS, folha de estilo cascata, ok? É... Aí vocês me perguntam, mas folha de estilo cascata, ele não tem nada a ver com a sigla CSS. Se você colocar no inglês, tem a ver com a sigla CSS, ok? É... O CSS, pessoal, ele é muito simples. É que nem eu acabei de dizer, ele substitui tabelas por códigos, ok? Então vou dar aqui um exemplo bem básico, né? Você tem aí no seu bloco, você tem aí no seu site 50 postagens, né? Você não vai ficar editando uma postagem por vez. Não. Se você usar o CSS, você pode alterar um erro que você, ou você quer alterar alguma coisa, você pode alterar por um simples código do CSS. Vou dar um exemplo. Você quer alterar o título do seu site, certo? Como que altera o título do seu site? Você pega, coloca um código no CSS chamado título. Depois que você abriu o seu site, fez ele todo em estilo CSS, você ainda não gostou do tipo, só que ainda tá a mesma coisa do site, né? Que era em HTML. Aí o que acontece? Você vai pegar, vai na folha CSS e vai mudar a tag de título. Você vai colocar um código de, por exemplo, no caso seria font color, né? Para mudar a cor da fonte, ou font family para alterar a fonte, né? Ou background color para alterar uma background. Então, com o CSS, você não precisa ficar se matando de ficar alterando. Muita gente hoje, os iniciantes pelo menos, eles fazem sites em HTML. Eu até entendo que fazer site em HTML é muito complicado. É muito complicado para os iniciantes. Por quê? Porque eles ainda estão iniciando. Já para os avançados, tables é muito usado. Então eu vou estar usando esse meio termo aí de tables, né? Daqui para frente. Eu vou estar usando, pessoal, assim, no início, eu vou estar colocando códigos, tá? CSS no Blogger, ok? Depois eu vou estar fazendo o meio tables para o Dreamweaver. Então, não se preocupem quando eu for fazer algum site, eu vou colocar na lista de reprodução. Eu vou estar colocando na lista de reprodução, criando site CSS. Claro, não vou juntar a lista de reprodução, por exemplo, não vou fazer um site em HTML, colocar o site lá em HTML numa lista de reprodução, mas também colocar esse site na lista de reprodução de CSS, sendo que eu acabei de colocar na lista de reprodução de HTML. Não, eu vou criar, vou ver se no dia em que tiver 200 inscritos eu vou começar o HTML. Aí eu vou estar fazendo um site só de HTML, só de CSS e assim por diante, ok? Aí o pessoal vai me perguntar, por que você não começou com o blog? Eu disse que eu ia fazer um sorteio nos meus últimos vídeos, eu não me lembro qual foi o último que eu fiz falando sobre isso. Eu disse que eu ia fazer um sorteio entre Blogger, CSS e HTML. Então o que acontece? No sorteio o CSS acabou ganhando. Eu não me lembro de ter feito agora, gravado esse vídeo. Se eu gravei, eu devo ter perdido ele. Mas eu fui no site, fiz 3 vezes porque teve uma hora, sinceramente, teve uma hora que eu não queria fazer tal lista de reprodução, né? Que era HTML, porque é chato pra caramba. Então, aí eu fiz 3 vezes. Eu achei que ia dar Blogger, sinceramente, na terceira vez, mas deu CSS, vamos fazer o CSS, ok?
Peço para que se inscrevam no canal, para quando chegar a 200 inscritos eu vou estar fazendo um blog, eu vou deixar HTML por último, porque HTML é muito chato, demora muito, CSS não demora tanto, CSS demora pouquinho. E antes que vocês perguntem quando que eu vou estar começando a fazer site, bom, depois que eu ensinar vocês alguns códigos, né, básicos do CSS, eu vou começar com códigos básicos no Dreamweaver, depois eu estar passando algumas coisas em CSS, ok? Não fiquem nervosos se eu colocar um código sobre, por exemplo, eu vou colocar uma degradê, menu horizontal degradê, ou sei lá, slides em CSS. Não fiquem nervosos, esses são só widgets para sites, Blogger, WordPress, para tá fazendo algumas, deixando bem bacana. E essas coisas são em CSS, elas são muito boas, são muito leves, né? Não pesa no site. Então eu vou estar colocando essas coisas também. Mas eu vou fazer sim um site CSS e vou estar mais para frente, claro, né? Antes eu vou ter que ensinar alguns termos aí para vocês, né? Então, pessoal, essa introdução acabou por aqui, tá? Até o próximo vídeo.